Aí surge um terceiro Jesus, que é o Jesus ressuscitado, e agora eu chego na geopolítica. Sim. Que chamou Maria de Madalena e alguns dos seus ex-discípulos, e aqui ele começa, como ressuscitado, a contar diversas histórias, ou seja, a apresentar uma nova revelação em que a maioria dos livros que no primeiro século pós a morte de Jesus surgiram foi desse terceiro grupo. O primeiro grupo não escreveu nada. O primeiro grupo só veio escrever os primeiros evangelhos 30, 40 anos após a crucificação de Jesus. Olhem bem, os primeiros evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas surgiram 30, 40 anos depois da crucificação de Jesus. Paulo, sim, começou a produzir epístolas porque eram as respostas que ele mandava para as igrejas que ele criava. Isso no primeiro século, tá? Do cristianismo. Mas aqui, Jesus ressuscitado, logo após a morte dele, começou a ditar para Maria de Madalena e outros discípulos diversos livros. Nesses livros, Jesus revela o problema da geopolítica cósmica. Em um dos livros, em que o Jesus ressuscitado conversa com o seu irmão Tiago, já que Jesus de fato nasceu, Maria era virgem quando o concebeu, mas depois de Jesus nascido, Maria teve relações naturais com José e teve lá filhos e filhas, e Tiago seria o irmão mais velho depois de Jesus. E Jesus, nesse livro considerado apócrifo pela Igreja Católica, que surgiria lá no século IV, o Jesus ressuscitado explica para o seu irmão Tiago: Tiago, quando você morrer, os arcontes, que são donos do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, eles não querem dar a minha vestimenta que me foi prometida desde todo sempre, desde as revelações de Enoque, porque eu sou o suzerano criado para governar. Só que eles não querem mais me dar essa vestimenta. Então eles vão tentar prender você e prender outros. Ou seja, em livros hoje chamados gnósticos, e foram encontrados em 1945 em Nag Hammadi, esses livros foram produzidos aqui, como Jesus ressuscitado, ditando para Maria Madalena. Então Jesus falou na geopolítica de que arcontes que dominavam a vida na terra e que haviam aprisionado inclusive as almas dos humanos. Aí aqui você pega um outro livro chamado o Evangelho de Bartolomeu, em que Bartolomeu conta que o Jesus ressuscitado apareceu para ele, Bartolomeu, e Bartolomeu então chora e pede desculpas, dizendo: mestre, desculpe, quando você foi preso, eu fui covarde, eu tive medo, eu fugi. Porque só quem de fato ficou perto de Jesus foi João. Os outros apóstolos correram. Bartolomeu foi um deles.